nosso entrevistado de hoje é o zootecnista Franklin Ataide, um professor universitário, mestre em zootecnia com doutorado em zootecnia na área de produção animal, que há 35 anos deixou o Maranhão e se estabeleceu em Brasília e há 3 anos criou um espaço de extensão de conhecimento da sala de aula para as redes sociais, com o perfil Zootrend. Seja muito bem-vindo, Franklin Ataide. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. A Catarinas T-Shirt também acredita no agro. Confira os modelos de camisetas exclusivos em catarinast-shirt.com.br. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast no AgroPod e hoje nós recebemos aqui o zootecnista Franklin Ataide. Seja muito bem-vindo, Franklin. Obrigado. Franklin, para quem não entende, conta pra gente assim, o que é a zootecnia? Qual que é a principal diferença da zootecnia e da veterinária, por exemplo? Então, a zootecnia trabalha com toda a parte da produção animal, né? Enquanto a veterinária está mais ligada à parte da sanidade animal, a parte da doença, a parte da cirurgia, da medicação, né? Enquanto o zootecnista está ligado à parte de produção e ligado à parte de manejo para que esse animal não chegue às condições de estar sendo medicado ou que tenha alguma doença ali no dia a dia dele. E trabalha alguma área específica dos animais, por exemplo, os de estimação, os exóticos? Ou ela está, de certa forma, em todas as áreas? Hoje o profissional de zootecnia, ele está habilitado para trabalhar em toda a área animal, seja na parte de produção, né, seja na parte de animais selvagens ou animais de companhia, a parte pet. E aí, como que a gente faz essa diferenciação? É mais uma análise sobre o melhoramento genético, sobre a construção alimentar desse animal? Como que seria, assim, na prática? Então, hoje o animal ele corresponde, está ligado muito à parte de genética, né, a parte ambiental, que é onde ele está inserido, e a parte nutricional. Nós temos um tripé que nós falamos aí, que é a nutrição, a genética e a parte da sanidade dele. Isso tudo está ligado dentro de um contexto que nós temos aí a parte do bem-estar animal. Então, se você dá o bem-estar a esse animal, ele vai trazer a produção que ele tem guardada ali na parte da genética dele. Que legal, isso inclusive foi tema da sua especialização de mestrado, né? O seu mestrado é sobre essa análise. Então, eu trabalhei no meu mestrado na parte de alimentação animal, na parte de nutrição, eu trabalhei com a integração de soja e milho, né, para produção de silagem, testando as doses de nitrogênio como forma de adubação dessas culturas, milho e soja, e o produto final sendo a silagem para alimentação animal. Que legal, e aí você faz essa análise do comportamento do animal com aquela alimentação específica? Não, no meu caso eu avaliei a parte da alimentação sobre o efeito produtivo do animal, né? Então eu trabalhei os efeitos, a composição, o que aquele alimento tinha que poderia trazer de benefício para aquele animal e aumentar a produtividade dele. Mas essa parte do bem-estar animal está inserida onde? No ambiente onde ele está. Se ele está num pasto que eu dou um sombreamento para ele está numa estrutura que eu possa oferecer para ele um conforto térmico, ele vai expressar melhor o potencial genético que ele tem dentro da produção ali para ser mostrada. Que legal. Franklin, a gente está tão feliz com a sua presença aqui, que a gente tem um presente exclusivo para todas as pessoas que aceitam o nosso convite, que vêm até o podcast. Agora, se você quiser abrir e dar uma olhadinha, fica à vontade. Agora você também vai vestir essa camisa exclusiva aqui do nosso podcast, que a gente gosta de presentear as pessoas que fazem parte do agronegócio. Você também é o agro. Obrigado. Esperamos que você goste. Se você ficou com inveja aí do Franklin, acesse lá catarinast-shirt.com.br, aproveite o cupom de desconto no AgroPod10 e compre a sua peça também. Mas, Franklin, me conta, há cerca de 3 anos, mais ou menos, você iniciou um projeto também para divulgar um pouco desse seu trabalho e trazer conteúdo informativo. Que projeto é esse? Então, há 3 anos eu criei a Zootrend, né? Uma plataforma digital, nós estamos aí no Instagram. E o que eu percebi? Que a gente não tinha nenhuma plataforma fazendo o que eu faço hoje, né? Que era levar conhecimento de qualidade e divulgar a profissão e o profissional, né? Então, eu criei a Zootrend em maio de 2022, se eu não me engano, foi em maio de 2022, né? Criei a Zootrend e
Hoje nós estamos aí com 18 mil seguidores, as pessoas seguem, estão lá e são bem havidas na nossa participação, porque a gente tem diversos temas que a gente aborda lá para eles. Então, alguns temas que a gente não consegue ter dentro da academia no dia a dia. E a gente vai e traz essa temática para esse público que está ali com a gente. Dentro dessa temática, o que você aborda, por exemplo? O que a gente pode dar exemplo, assim, uma pauta que você trouxe para dentro da Zootrend que não é um conteúdo recorrente, por exemplo? A última que nós trouxemos foi sobre raças nativas brasileiras, né? Então a gente trouxe aí 15 dias de palestra com os melhores profissionais, pesquisadores dessas áreas do Brasil inteiro sobre diferentes raças nativas brasileiras. Então nós tivemos o cavalo nordestino, o ovino pantaneiro, o cavalo pantaneiro, a galinha crioula, o suíno da raça moura, o bovino curraleiro, né? E outras mais. Então, nós tivemos 15 palestrantes falando só sobre raças nativas. Que legal, e isso é curioso porque, como você disse, não é um conteúdo que está disponível em qualquer canal, por exemplo, né? Não, a própria faculdade a gente não tem isso. Na época da minha graduação, há muitos anos aí, eu estudei biotécnicas, né, e da conservação, que era uma disciplina que estava ligada a essa parte de conservação de raças, né, de animais nativos. Hoje a gente não tem isso mais. Então, esse evento que nós fizemos sobre raças nativas foi até interessante, porque tem muita gente ainda na academia que não sabia dessas raças, né? E foi bem curioso. Então, a gente tem muita coisa aí a ser trabalhada e a ser valorizada ainda no Brasil no que se refere a raças nativas. Que legal. E como que você trabalha esse conteúdo? Você tem parceiros? Você procura outros profissionais para também contribuir com esse conhecimento? Como que é? Não, os profissionais, eu estou em casa às vezes e começo a pensar um tema, né? E aí eu sei, cara, fulano trabalha com esse tipo de animal, trabalha com essa raça. E aí eu vou lá e chamo ele já vai, indica para outro, e daqui a pouco as pessoas chegam até a gente perguntando se poderia falar sobre determinado animal, determinado sistema de produção. E a gente abre as palestras aí para o público lá na Zootrend. E hoje, qual que é a concentração do seu trabalho? É mais a produção de conteúdo para esse perfil? Ou você ainda está lá a campo? Você está trabalhando no dia a dia? Não, hoje eu sou professor universitário, né? Sou professor universitário e junto a isso eu vou trazendo essa parte de produção de conteúdo aí, sempre estou em fazendas, então a gente vai terminando produzindo isso aí no dia a dia nosso. E dentro da universidade que surgem essas dúvidas, por exemplo, as dúvidas dos seus alunos, é o que você vai atrás, vai buscar conhecimento para tentar sanar? Geralmente o que eu vejo na academia, né, às vezes tem alguns temas que a gente não consegue abordar, até porque o tempo é muito curto dentro de uma matéria. Às vezes você vai cursar uma disciplina sobre pastagem e forragem, né, dependendo do curso que você está fazendo, você tem ela em 80 horas, né, então é pouco tempo, né? Pouco tempo, né, e aí em cima disso a gente vai buscando nossas temáticas, a gente vai abrindo mais isso aí, né, então tem mais informação além daquilo que a gente traz para o público que está ali conosco. Que legal, é uma forma também de você agregar para o seu aluno, né? Porque você traz um conhecimento que está muito além da grade curricular, né? Sim. E como tem sido essa troca, assim? Seus alunos falam do projeto, eles também fazem questão de participar? Olha, a gente tem gente do Brasil inteiro, né? Já teve gente participando de fora do Brasil também. E aqui de Brasília, às vezes, eu tenho alguns alunos meus participando, perguntam, interagem. No final do evento a gente abre o espaço para perguntas, né? E eles perguntam diretamente com os palestrantes, a gente tem essa troca de informação diretamente com eles ali. Mas é muito legal porque assim, é uma coisa que o Brasil inteiro está junto ali participando. Que legal. E quando a gente fala, por exemplo, assim, você falou muito da questão das raças exóticas, né? Essas raças exóticas, elas são exclusivamente também para a produção, por exemplo, de produtos como leite, né, derivados, carne, ou elas são raças assim mais para como um animal de estimação mesmo? Como que é isso? Então, essas raças nativas ou raças naturalizadas que nós temos no Brasil hoje, elas têm umas características fantásticas de produção, né? Até porque a gente tem um critério da rusticidade. Elas são bem rústicas, as situações climáticas que elas estão inseridas naquelas regiões. Se a gente for para o Pantanal ali, o cavalo pantaneiro chegava a passar quase 6 meses com os cascos dentro da água e não tinha problema nenhum no apodrecimento de casco.
Às vezes, na busca de algum alimento, chegava a fazer o quê? Prender respiração para buscar alguma vegetação que estava abaixo da água, né? Então, elas têm toda uma característica interessante aí quando comparado com outras raças mais produtivas que nós temos hoje aí no mercado. E hoje, se a gente for avaliar, por exemplo, uma raça produtiva, como você fala, elas estão inseridas toda a espécie, desde aves, animais mamíferos, répteis, como que seria essa divisão? As raças nativas, né, são raças que têm uma resistência maior a determinadas situações, seja condições climáticas, alimentares, a questões de parasitas e endoparasitas, né? E quando comparada com as raças não nativas ou não naturalizadas, ela exige o quê? Elas produzem mais, mas exige uma parte de ambiência, de alimentação muito mais especializada quando comparada com o animal nativo ou naturalizado brasileiro. Então, por exemplo, a gente pegar uma galinha, você citou até um dos exemplos, né, de uma galinha diferente que você trouxe para essa semana especial. O que essa galinha tem de postura, por exemplo, diferente de uma galinha comum de produção de ovos? Então, nós temos aí hoje, atualmente, a galinha de postura, a galinha de corte, o frango de corte brasileiro, ele está indo para o abate aqui com 42 dias, né? Só que eles têm uma exigência gigantesca na parte ambiental, na parte de alimentação, a parte de sanidade dele, um cuidado rigorosíssimo, né? A parte genética dele também. Já as nativas não, as nativas são criadas no quintal da tua casa, solta, né? E aí ela tem a produtividade dela, né? A exigência dela é muito menor quando comparado com outro sistema de produção que nós temos aí hoje, atualmente, né? Sem contar a parte da rusticidade dela e a resistência a algumas doenças, né? Então, o frango normal de granja, ele é um controle rigorosíssimo aí no que se refere à parte de sanidade. Já a galinha caipira, não. Nós tivemos um palestrante chamado professor Ronaldo Vasconcelos, falando sobre galinha caipira, galinha crioula, né? A galinha que poucas regiões a gente tem ela hoje aí no Brasil. Hoje, se a gente for mapear, quais regiões que teriam, assim... Quase toda a região Nordeste a gente tem, né? Cada região a gente tem uma característica animal ali local, né? Localmente adaptada naquela região. Então, se você for na região Nordeste ali, nós temos os ovinos da raça Santa Inês, né? Que são animais bem adaptados lá naquela região, são animais que são nativos do Brasil, que foram criados em cima de outras raças, né? E hoje a gente está usando o Santa Inês em cima de uma raça comercial, para produzir melhor carcaça e por apresentar maior rusticidade. E aí, então, vocês avaliam esse cruzamento genético para ver de que forma que esse melhoramento genético vai interferir no resultado que o animal pode oferecer. Sim, quando a gente busca esse cruzamento, a gente quer trazer uma característica boa que esse animal tem com outra que ele não consegue ter ainda. Quando eu faço o cruzamento de duas raças, no caso que eu trago o cruzamento do ovino da raça Santa Inês ou do ovino pantaneiro, né, com um outro animal que não é da nossa região, do nosso país, tipo Doppler, né, é bastante utilizado o Santa Inês com o animal da raça Doppler, o ovino da raça Doppler. Para quê? Para ter um melhor acabamento de carcaça, né, que vem essa produtividade vem do Doppler, né, vem uma rusticidade do ovino Santa Inês. Esse cruzamento vai dar o quê? Dá uma carcaça de melhor qualidade aí quando a gente está falando de sistema de produção. Que legal. E aí ele tem já um nome esse cruzamento dessas duas raças, ele já tem um nome de uma outra espécie? Não, aí a gente considera o meio-sangue, né? Ele vai ter meio-sangue da raça Santa Inês e meio-sangue da raça Doppler, né? A gente tem um meio-sangue. Que legal. É muito comum a gente ouvir falar de melhoramento genético, principalmente quando a gente fala de bovinos, né? Sim. Tanto para chegar à raça PO, né? A gente vê aí a produção de carne em larga escala. O Brasil tem sido um grande exportador de carne bovina, né? E a gente tem qualidades que em outros países talvez não se tenha também qualidade tão específica para algumas raças, né? Então, hoje no Brasil nós somos o quê? A década de 50, de 60, o zebu estava iniciando aqui no Brasil, né? Hoje nós somos aí um dos maiores produtores de animais da raça zebuína, né? Nós temos aqui o Uberaba, que é o berço do zebu brasileiro, né? E nós estamos hoje ocupando aí, se não me engano, a 2ª posição mundial na produção e exportação de carne para o mundo, né?
Isso é muito considerável, né? E vem de encontro ao que a gente falou, desse trabalho de pesquisa mesmo, para conseguir um melhoramento genético, né? Sim, isso vem de muitos criadores também, junto com a pesquisa, né, buscando sempre a melhoria desses animais, né? Os animais que chegaram no Brasil, o zebuíno, eram escolhidos a olho, né? Tinha uma pessoa que acompanhava um proprietário nessa época, e ele ia fazendo a seleção do animal a olho, pela parte fenótipica do animal. Ele olhava as características e identificava aqueles animais que eram melhor daquele grupo e trazia para o Brasil. E aí começou toda essa parte da seleção genética dessas raças aqui no Brasil. A gente importou muitos animais também, né, para fazer esse melhoramento aqui, né? Sim, veio muito animais de fora. Na verdade, o zebuíno, veio todo da Índia, né? Todo de fora, né? E aí hoje a gente manda daqui para fora, né? Quando tem a Expo Zebu aqui em Uberaba, vem gente do mundo inteiro, né, comprar genética no Brasil, né? E a gente está aí como um dos principais vendedores de genética para o mundo aí. Isso dá muito orgulho, né? Saber que a gente faz parte desse processo, né? É o que eu sempre falo, a gente não consegue competir com outros países no que se refere à tecnologia, né? Mas na parte de produção de alimentos, geração de conhecimento, da parte do agro, a gente está considerado na ponta aí. Que legal. Sucesso. E você que está dentro da academia, como que você avalia esse desenvolvimento? Você acha que ele vem dessa vontade de fazer, associada à pesquisa, claro, né, ao investimento, mas como você falou, a gente ainda não tem a mesma qualidade de tecnologia, mas a gente tem pessoas com muita vontade aqui. Então, a gente tem muitas pessoas interessadas, né? Você pode ver, assim, a nossa pesquisa hoje, a gente está dentro da academia fazendo o que pode, né? E é o que eu falo, não é fácil, né? Eu falo porque se você for fazer um mestrado, você passa 2 anos dentro da academia fazendo o teu mestrado. Você vai para o doutorado, você passa mais 4 anos, né? E aí você vai trabalhando aquilo ali, aí você vê, tem professores, pesquisadores ali, que a vida deles é aquela lá. Nessa parte de animais de raças nativas, eu achei interessante que a gente estava com 3 pesquisadores e os caras falaram, se hoje eu morrer, quem vai trabalhar na minha área? Quem vai trabalhar? Porque nessa área tem poucas pessoas, né? E ele está naquela região lá, naquele estado dele. E lá são pouquíssimas pessoas. Então, às vezes, o que a gente tem? Tem muita gente trabalhando, tá? Mas com condições bem apertadinhas no que se refere à parte de pesquisa e na parte de recursos aí. E mesmo assim a gente consegue trazer muita coisa boa aí pro mercado. E se infelizmente ocorrer uma fatalidade, né, no caso dele, a gente pede quantos anos de produção, de pesquisa, porque mesmo que ele deixe o material escrito, né, é diferente de você estar ali com o capital humano que desenvolveu a pesquisa, né? Sim, isso é bem preocupante, né? Você pode ver, tipo assim, que dentro das universidades, o que a gente tem hoje? A gente tem alguns centros de pesquisa fantástico, mas a gente tem outros ainda, né, que está ali só pela força do pesquisador mesmo, que está ali todo dia pesquisando, às vezes tirando até recursos do próprio bolso para não deixar a pesquisa parar. E aí a gente chega onde chega aí também, né, com esses resultados. A falta de valorização do profissional também, né, porque a gente vê muitos profissionais indo para uma área que você consegue efetivamente produzir recursos de forma mais rápida, né? Sim. E a pesquisa, como ela acaba dependendo muito do incentivo, né, principalmente governamental, às vezes acaba ficando um pouco de lado e desvalorizando o profissional, né? Esse é um dos problemas que nós temos no Brasil hoje, né? É a falta da valorização do profissional que está ali dentro da academia trabalhando diretamente com pesquisa. Que legal. E você vê assim, o que é mais desafiador hoje? A gente tem alguma raça que hoje se destaca, por exemplo, você deu o exemplo do zebu, mas que se destacou por conta da pesquisa, ou algum tema que você lembra assim foi recorrente na academia? Não, a gente tem várias raças que foram destaque aí, que foram responsáveis pela parte de pesquisa. Nós temos alguns bovinos da área de leite, né? Nós temos hoje animais aí que têm uma produção elevadíssima, né, de leite. Temos animais na área de corte, na parte de leite a gente pode tirar aí o cruzamento do girolando, do zebu com o europeu, aí no caso do holandês com o Gi, dando o girolando, que é um animal que tem as características produtivas do holandês e a rusticidade do Gi,
já junto nesse animal, dando uma nova raça, no caso o girolando, né? A gente pode citar o caso da ovelha, que eu falei da ovelha, os ovinos da raça santenês, os ovinos da raça pantaneiro, né? E o grande problema nessa parte, quando a gente se refere a raças também, nós temos o quê? Que algumas características são perdidas quando as pessoas começam a cruzar de forma desordenadas, né? Acho bonito tal raça, vou cruzar com tal animal para ter um descendente próximo àquilo. Às vezes você vai perdendo aquela genética daquela raça que você tinha nesses cruzamentos, né? Mas aí quando você tem uma orientação, um direcionamento através de conhecimento, de pesquisa, você consegue manter essa parte gênica dessas duas raças aí. A gente vê muito cachorro, principalmente, né? Que eles acabam cruzando com outros animais, assim, de rua, principalmente quando não tem muito controle, e saem alguns animais muito exóticos, assim, né? Muito engraçados. A gente às vezes perde como é que se fala? A gente perde a característica da raça nesses cruzamentos, né? Quando você faz o cruzamento meio desordenado, né? Sem orientação nenhuma. E aí acaba todo aquele trabalho de pesquisa, né? Que foi desenvolvido, acaba se perdendo, né? Sim. Enquanto de um lado existe um movimento em busca da qualidade por origem, e de outro tem as pessoas brincando porque talvez, eu acho interessante, vamos ver o que sai, né? E aí nessa brincadeira a gente vai perdendo algumas características, né? E aí daqui a pouco a gente fica sem saber até que raça é, né? Já tem animais aí que são cruzados, que você não sabe de onde que ele saiu direito, o que ele tem ali, que característica que ele tem, né? Isso às vezes é até ruim um pouco. E interessante também que a gente é um país muito extenso, né, que tem várias diversidades de clima e também de oferta de nutrição. Então, por exemplo, o comportamento de um animal em uma região mais quente, por exemplo, no Nordeste, a gente pegar um girolando no Nordeste, ele vai ser o mesmo comportamento de um animal que está no Sul, numa condição de frio mais extremo, por exemplo? Olha, quando a gente faz, você falou do girolando, o girolando já tem umas características bem adaptadas para nossas regiões Brasil, né? Região bem tropical mesmo, que vem da parte mais dos zebus aí. Agora, se você pega uma vaca holandesa, que ela tem uma melhor condição lá no sul, quando você coloca ela na região do Nordeste, que é um clima totalmente diferente, você vai ter que vai ter que colocar condições, dar um ambiente que ela possa produzir e expressar o que ela tem guardado ali dentro dela, né? E aí a gente vê vários sistemas de criações que são montados para atender esses animais. E aí, nesse caso, então, por exemplo, se eu vou implementar uma fazenda, eu definir a região, antes de definir o tipo de gado que, por exemplo, que eu quero cultivar ali, produzir ali naquela região, é interessante fazer essa análise também se o gado está preparado para aquelas condições climáticas. Você vai ter que conhecer a região, conhecer o clima daquela região, o tipo de alimento que está sendo produzido ali e a genética daquele animal, se realmente ele vai se adaptar àquelas condições, você vai estar inserindo ele naquele ambiente ali. Se você fizer esse levantamento e você vê que encontra tudo favoráveis ali, ou se não for favorável, mas você conseguir adaptar alguma coisa, tranquilo. Esse equilíbrio, como você falou, a gente pode oferecer por meio da nutrição animal, né? Mas se você investir tanto em nutrição, sua margem de lucro ela já vai caindo, né? Então, hoje nós temos aí, em média, 70% do teu custo de produção está referente à parte de alimentação animal. Então, é altíssimo essa parte de gasto no que se refere à alimentação. Então, se você errar qualquer ponto ali, talvez você entre no prejuízo, né? Porque tem os outros 30% que vai para outros pontos aí a serem quantificados. Até o próprio manejo do animal, né? Se ele está sendo criado em um ambiente aberto ou se ele está em confinamento, tudo isso são fatores que vão acabar influenciando, né? Sim. Se ele está em um ambiente aberto, né, ou ambiente fechado no confinamento, a exigência nutricional dele tem que ser atendida, tanto no sistema de pasto como no confinado, né? Mas geralmente o animal que vai para confinamento, a gente tem pouco tempo com ele ali, a gente tem mais ou menos em torno de 100 dias com ele até ele sair de lá, né? Mas só que a exigência alimentar dele vai ser altíssima, né? Assim, você tem um alimento diferenciado, que o alimento está fornecendo no pasto, que é o que eu falo, o pasto é um alimento mais barato desde que você consiga atender às exigências da pastagem também, porque a pastagem,
À medida que o animal consome, ela tem que tá levando algum nutriente, está tirando do solo, você tem que repor aquele nutriente. Aí vem a parte das adubações, né, as correções de solo, para que aquele pasto volte novamente a fornecer aquele alimento de qualidade para aquele animal e baratear teu custo de produção. É que o pasto acaba ficando mais para manutenção do animal, né? Então, se você quer um objetivo de engorda mesmo, a estratégia seria bem diferente, né? Então, no confinamento, geralmente o pessoal vai para finalizar esse animal, para mandar já para baixo, né? Então, geralmente é uma dieta mais pesada para ele, com muito concentrado, uma dieta rica em energia e proteína para já finalizar. Já no pasto ele tem um alimento mais rico em fibra, né? E recebendo uma suplementação no coxo ali, né? Que ele vai fazer esse equilíbrio ali, demorar um pouco mais a saída dele para abate, né? Devido a essa alimentação que ele está recebendo, mas o custo de produção baixando um pouco mais também. E existe também a necessidade de analisar a oferta do tipo de alimento que tem próximo à sua região, né? Sim, toda vez que você for montar um sistema de criação, montar um confinamento, alguma coisa, veja o que aquela região te oferece, né? Porque se ela te oferecer determinado produto ali, talvez seja muito mais barato você criar teu animal ali, produzir teu animal ali, do que você produzir o animal e buscar esse alimento numa área mais distante aí, fora da tua região. O que você acha mais desafiador hoje na zootecnia? Analisando esses pontos que a gente colocou, assim. Uma pergunta que é bem complexa, né? O desafio hoje está no profissional conseguir identificar qual o melhor ponto ali para ele atuar, né? Porque a área é gigantesca, o Brasil é enorme, né? Nós temos vários profissionais no Brasil inteiro, Pará, Amazonas, Nordeste, né? Região Norte, Sul, tem muita gente, né? Mas a gente tem que descobrir o que produzir naquelas regiões, né? A gente tem aí sistema de produção aí que às vezes dificulta pelo clima, né? Acho que hoje vai ser o clima, porque a única coisa que acho que o homem não consegue controlar é o clima, né? Mas fora isso, acho que é tranquilo. O desafio hoje acho que seja a parte climática hoje. É criar estratégias justamente para conseguir ter o melhor resultado dentro daquela condição climática. Sim. Né? Porque hoje a gente não tem controle da situação climática nossa. Uma hora chove, uma hora faz sol, né? E aí tudo impacta no sistema de produção que a gente tem aí hoje. Eu achei interessante quando você falou do cavalo pantaneiro, porque a gente, como ser humano, trabalha para o desenvolvimento do melhoramento genético, mas é impressionante como o próprio animal consegue desenvolver habilidades e também características genéticas a partir da necessidade do ambiente que ele está inserido, né? Sim. E isso é um dos pontos interessantes quando a gente estuda essas raças nativas, até para entender esse comportamento dele, onde ele está inserido naquela região. Então, cada animal tem sua característica ali de adaptação naquela região, né? Então, isso é bem interessante. Que bacana. Hoje, se você pudesse voltar um pouquinho no tempo, aí você teria escolhido zootecnia de novo, ou você, no meio do caminho, se apaixonou também por uma outra área? Não, teria continuado na zootecnia, é que eu falo, a zootecnia, eu estava até conversando mais cedo com uma pessoa, amiga minha, eu falei, cara, como é que foi a zootecnia? Eu falei, cara, a zootecnia foi como se fosse a primeira namorada para mim, né? A gente nunca esquece. Primeiro amor. A gente nunca esquece. Quando eu estava na graduação em zootecnia, os 4 primeiros semestres que a gente tem é só química analítica, química orgânica, bioquímica, química geral, e um mundaréu de químicas, né? Além das estatísticas, matemática para a biociência, e aí eu tranquei o curso no 4º semestre. Eu falei, não, eu quero mexer com animal, mas aqui não tem, é só cálculo, química, não sei o quê. Passei 6 meses com o curso trancado, e aí fui estudar sobre marketing, né? Naquela época eu estudando sobre administração de marketing e tal, e eu falei, cara, não é isso, é a zootecnia. Vou voltar para a zootecnia. Voltei para a zootecnia, né? Me casei com a zootecnia, quando eu graduei, né, na zootecnia, me tornei profissional dentro da zootecnia, e aí nós seguimos a vida em frente. Fiz meu mestrado na área de zootecnia, fiz meu doutorado na área de zootecnia, e hoje dou aula dentro da área de zootecnia, e hoje defendo os direitos da zootecnia, né? E aí a vida não para, né? Mas a zootecnia roda, pulsa na veia. E aí quando você chegou na universidade, você
teve vários filhos desse casamento. E que são os alunos ali. A gente tem essa parte levando esse conhecimento no que se refere à parte de produção animal, né? Mas o que eu faço, zootecnia para mim é tudo, cara. Hoje, tipo assim, tudo que eu faço é pela zootecnia. Quando eu criei a Zootrend, eu criei pensando na zootecnia, em promover a profissão e promover o profissional, né? Então, eu tenho algumas caminhadas aí na parte jurídica, no que se refere aos direitos da zootecnia. Tenho outra também, uma caminhada também aí na parte, no que se refere à parte da legislativa da zootecnia, nos projetos de lei para defender a zootecnia, os zootecnistas e a profissão. Recentemente nós tivemos a aprovação do nosso piso salarial, que era uma coisa maluca, que eu falei, cara, nós somos um profissional das ciências agrárias, estamos igual aos outros das ciências agrárias, e nós não temos um piso salarial. Então, e os outros profissionais têm um piso salarial. Recentemente nós tivemos aí, dia 30 agora de outubro, a aprovação do nosso piso salarial. Isso é uma grande conquista, realmente, né? Você sente que é um profissional valorizado a partir do momento que você tem uma regra estabelecida, né? Sim, tipo assim, você passa a ter um valor pelo teu trabalho ali, né? Coisa que a gente não tinha. Então, tipo assim, o mercado estava aí, você recebia aquele valor que estava disponível e pronto. Né? Você tinha que simplesmente aceitar, né? E você faz parte de uma associação, então existe uma associação de zootecnistas no Brasil? Como que é? Nós temos a Associação Brasileira de Zootecnista, que é a ABZ, essa é a nacional, e aí na nacional nós temos as estaduais, né? Atualmente eu estou como tesoureiro da Associação dos Zootecnistas do Distrito Federal do Entorno, que é a ZooDF, aqui em Brasília, né? Já fui presidente da Associação Brasileira dos Zootecnistas do Distrito Federal, que era a local aqui, da rede nacional, e hoje eu estou na ZooDF. Que legal. E você que foi mordido lá pela mosquinha da zootecnia, o que você diria pro jovem hoje que está pensando se vai entrar na área, se é realmente uma profissão que tem espaço para crescer, que tem oportunidade de trabalho? O que você diria para esse jovem? Cara, eu sempre falo o seguinte, vê o Brasil. Se você pegar a década de 40, de 50, ninguém nem sonhava o que era o Brasil na área de produção. Se for na parte de frango, nossa, né? Década de 70 que está aí, foi quando a gente começou o sistema de integração de frango no Brasil. De lá para cá, nós somos aí, disparado quase o primeiro produtor de frango mundial. Se não me engano, estamos encostando aí nos americanos, né? A parte bovina, né? A parte pecuária toda aí em crescimento. Se você tem interesse, é do agro, acha interessante essa área de produção animal, vem para a zootecnia, que mercado tem. E professor capacitado também. Tem, sim. Com muito amor, principalmente, né, na profissão. Que legal. Franklin, quero agradecer você ter aceitado esse desafio de vir aqui falar um pouquinho pra gente. Quem quiser saber mais sobre zootecnia, como é que te encontra? Deixa o @ do teu Instagram também pro pessoal. Pessoal, só segue lá a Zootrend. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá no direct. Se eu não responder, alguém vai responder vocês, tá? Mas a gente sempre tá por lá. Zootrend, ou então é o Zootrend mesmo, vai lá no Zootrend. Que legal. E aí também, se quiser sugerir conteúdo para você procurar um especialista ou você mesmo abordar, pode sugerir. Pode, entra lá, fala, eu teria interesse na palestra com tal tema, com um profissional tal, manda lá pra gente que a gente vai conectar com esse profissional e traz ele aí para vocês. Que legal. É muito bacana quando a gente vê um profissional realmente apaixonado pelo que faz, assim, que fala com tanto amor e tanto carinho. Eu acho que a gente tá carente disso, né? Que bacana. Obrigada pela aula. Eu agradeço. Estou me sentindo um pouco mais entendedora sobre zootecnia e principalmente essas áreas tão interessantes e curiosas, né? Que a gente realmente não tem um debate tão claro sobre isso, né? Isso é muito bom, né? Que a gente está aqui falando sobre zootecnia, que talvez para alguns seja um curso até novo, que nunca nem ouviu falar, né? Quando a gente tem pessoas que associam a zootecnia a zoológico, né? A gente está lá dentro do zoológico também, tá? Mas não é só isso, a gente está num universo muito maior, né? E isso é um espaço bem bacana de ter a oportunidade de falar do que é a zootecnia, aonde ela está e aonde ela pode ser encontrada. Que legal, muito obrigada, então. Obrigado. E assim a gente encerra mais esse episódio do podcast no AgroPod. Espero que você, assim como eu, tenha aprendido muito sobre zootecnia e nós nos vemos na próxima semana. Até mais! Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil.
Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. A Catarinas T-Shirt também acredita no agro. Confira os modelos de camisetas exclusivos em catarinast-shirt.com.br.